Hoje a gente vai abrir uma verdadeira cápsula do tempo, uma que nos leva direto para o Brasil colonial. E o nosso guia vai ser um livro. Um livro que, à primeira vista, parece, sei lá, um pouco obscuro, né? A Gramática de Anchieta. Mas esse livro do século XVI guarda uma chave essencial para entender a história de uma nação inteira. Pois é, mas aí a gente para e pensa, o que um livro, com mais de 400 anos de idade, pode de fato revelar sobre a alma de uma nação? Parece uma pergunta enorme, né? Mas é exatamente isso que vamos explorar ao mergulhar nesse documento incrível. Então, vamos lá. A nossa história começa aqui, ó, 1595. Só pra gente ter uma ideia do que estava rolando no mundo, essa é a mesma década em que Shakespeare estava escrevendo Romeu e Julieta. É nesse mundo, tão distante e complexo, que o nosso objeto de estudo vai nascer. E é nesse cenário que a gente mergulha para encontrar a arte de gramática da língua mais viada na costa do Brasil. Ufa, o título é longo, eu sei, mas por trás dessas palavras estão guardados os segredos de um tempo e de um povo. Para a gente entender de verdade a importância desse livro, a gente precisa voltar no tempo, para o mundo onde ele foi criado, o Brasil colonial. Um lugar que foi, ao mesmo tempo, um cenário de encontro, mas também de um choque cultural gigantesco. Muita tensão no ar. Pensa só na cena. De um lado, chegam os colonizadores portugueses. O objetivo deles, expansão territorial, evangelização. Do outro, já estavam aqui os povos tupirambás, com um mundo próprio, tradições riquíssimas, uma visão de mundo complexa. E bem no meio disso tudo, uma barreira fundamental, a língua. Como é que essas duas realidades iam se comunicar? É exatamente aí que entra a figura central da nossa história, o padre jesuíta José de Anchieta. Ele foi o cara que olhou para esse abismo linguístico e cultural e decidiu que ia construir uma ponte. E olha, Anchieta não era um missionário qualquer, não. Ele era um verdadeiro polímata da sua época. O cara era poeta, dramaturgo, educador e ainda foi um dos fundadores do Colégio dos Jesuítas no Brasil. Uma mente assim super inquieta, cheia de facetas. E todo esse talento, essa energia, tinha um foco muito claro. Ele se dedicou de corpo e alma a entender e a se comunicar com as culturas indígenas. Foi essa dedicação que o levou a criar a tal gramática. E essa obra, ela foi muito, mas muito além do propósito inicial dela. Ok, então vamos abrir esse livro, porque ele é muito mais do que parece. Não é só um manualzinho de regras, de jeito nenhum. É um documento cheio de camadas, quase um quebra-cabeça. O foco dele, claro, era o tupi. E o tupi não era só mais uma língua indígena, tá? Era a língua franca. O que isso quer dizer? Era a língua que praticamente todo mundo usava para se comunicar na costa do Brasil colonial. Então, para conversar, para negociar, para evangelizar, para qualquer coisa, era essencial saber tupi. E aqui está a parte que eu acho mais fascinante. Esse livro tem uma natureza dupla. É como se fossem dois livros dentro de um só. Pensa comigo. Por um lado era uma ferramenta prática, né, para ajudar os missionários a aprender a língua e se comunicar. Mas por outro lado, talvez até sem querer, Anchieta acabou virando uma espécie de etnógrafo. Ele criou um registro que salvou do esquecimento tradições, visões de mundo, coisas que poderiam ter se perdido para sempre. E tudo isso nos leva ao impacto que foi, assim, monumental. Porque o livro não foi importante só lá no século XVI, não. Ele se tornou um pilar, uma base fundamental para a ciência da linguística. Para começar, o básico. Foi um feito inédito. A primeiríssima gramática da língua tupi já escrita. Ponto. Mas a importância vai crescendo. Não foi só a primeira do tupi. Foi a primeira gramática de qualquer língua indígena em todo o território que viria a ser o Brasil. Um trabalho absolutamente pioneiro. E se a gente der um passo para trás e olhar para o continente inteiro, o lugar dele na história fica ainda maior. Esta é simplesmente uma das obras que fundaram a linguística nas Américas, uma das primeiríssimas gramáticas de línguas nativas já feitas em todo o continente. Essa citação aqui, olha, resume tudo perfeitamente. Um marco na história da linguística latino-americana. Acho que não precisa dizer mais nada, né? Simplesmente não dá para subestimar o tamanho da importância acadêmica e histórica disso. Beleza? Mas e hoje? Qual é o eco que esse livro deixou? Como é que o impacto de uma coisa feita há mais de 4 séculos ainda reverbera nos nossos dias? Bom, o legado é vasto. A gramática de Anchieta influenciou gerações e gerações de linguistas, virou um modelo de como estudar outras línguas não europeias e hoje é uma chave essencial para a gente entender a complexa identidade cultural e linguística do Brasil.
E, acima de tudo, ela representa esse momento, um momento fascinante e desafiador de encontro entre mundos diferentes. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar, uma coisa para a gente refletir. A história dessa gramática mostra como um objeto que parece simples pode guardar um universo de informações. Então fica a reflexão, que outras histórias cruciais do nosso passado estão aí, escondidas, bem na nossa frente, só esperando para serem decifradas.